Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar para você que está no YouTube, Band News FM Rio, ouvindo nas plataformas de podcast. Bianca Teixeira, tudo bem, Bibi? Tudo ótimo, né? Presença ilustre hoje nesse estúdio. Olha, conheço a vida desse rapaz de longa data. Mais longa data mesmo, viu? Ele não é daqui não, ele é de outras terras, descendente de outras terras. Mas eu o conheci quando ele estava retornando para o Brasil, depois de uma temporada lá fora, Alemanha, passou pela Europa toda lá. E é um cara que eu admiro muito, porque com ele também eu entendi, quando eu conheci essas fases dele, Cordon Bleu, o restaurante que ele também, quando chegou no Rio, foi ser o chefe de cozinha. E ele tem uma coisa muito disciplinar. Mas ele não é militar, não, fica calmo. Mas é um cara que é um gênio, eu acho ele muito genial na técnica dele, nas verdades dele. Ele é um cara que... Não vou falar mais não, vou dizer o nome. João Paulo Frankfeld, que recentemente abriu a Casa 201, que é um sucesso no Jardim Botânico. Mas ele tem uma história bárbara, justamente por isso que eu admiro. Porque ele, ao contrário de muita gente, ele defende o que ele acredita. Então, o que a gente está falando não importa se está certo ou se está errado, mas é a linha que ele acredita na cozinha, na vida dele, na profissão dele. E a hora que ele chegou a se formar em publicidade também, tá? Mas também no Pobocuse e Lyon. Só isso, tá, Lacerda? Desculpa. Gastronodicas, aguenta a gente hoje. E ainda foi jogador de basquete, jogou com o Oscar. Ainda tem esse lado. E quando ele voltou para o Brasil, ele foi para o restaurante de um amigo dele que também jogou basquete com ele. Olha que louco. O cara conheceu ele quando foi embora como jogador de basquete e trouxe, quando voltou, como chefe de cozinha. Cozinheiro, melhor dizendo. Tudo bem, chefe? Tudo bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. A gente já quer trazer você aqui há algum tempo, tá? Poxa, obrigado. Agora, vamos destrinchar um pouco mais essa sua história, que, como a Bibi disse, né? É a cozinha, tem o esporte, tem a publicidade, que vai passar muito batido. Mas vamos primeiro com a sua essência, né? A sua cozinha. Que começou no esporte. Que começou no esporte e que não tem uma formação familiar, como muitos chefes têm, né? De passar de pai para filho, de avó, de mãe. Eu aprendi a cozinhar em casa. Não, pelo contrário, os pais não têm nada a ver com cozinha. Exatamente. Como é que foi essa sua mudança assim, de chave, né? Do esporte para publicidade, quero ir para a cozinha? Então, vamos lá, vamos começar do início mesmo. Vamos lá, quando eu era adolescente, o meu sonho sempre foi ser jogador de basquete. Desde os 10 anos, 9 anos de idade, quando eu comecei no basquete. Eu comecei com basquete com o Miguel Ângelo da Luz, que é o famoso também. Mas fala aqui pra gente, quanto você mede? 1,92. Lacerda, é você, Lacerda. Tem 1,80. Quanto você mede, Vini? Gente, aqui nesse estúdio só tem altinho, eu sou a mais baixinha. Miguel Ângelo da Luz é uma das referências de basquete nacional. Ele era professor da escola Corcovado, que foi a escola que eu fiz aqui quando era mais novo. E aí ele viu meu interesse por basquete, jogando na escola, e aí ele falou, vai lá no Flamengo, e na época ele era o técnico do Flamengo também. E aí ele que me introduziu nesse mundo do basquete, e eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, eu sempre fui um cara muito competitivo também, até hoje, eu sou uma pessoa muito competitiva. João compete com ele mesmo. Exatamente, eu sempre falo isso, eu sou o meu maior cobrador, sou eu mesmo. Às vezes as pessoas falam, João, tá ótimo, eu falo, não, tá bom. Então, eu sou muito exigente comigo e também onde eu trabalho também, com todo mundo em volta, eu sou exigente e espero que todo mundo seja exigente também. Então, voltando. Aí eu fui no basquete, comecei no Flamengo, e aí eu sempre quis, quero ser jogador de basquete e tal, isso, só que chegou uma hora que, né, a bigorna da realidade bateu e falou, você não é tão bom assim não, né, vamos começar a pensar em fazer outra coisa. Plano B correndo. Vamos fazer o plano B. E a vida de atleta no Brasil não é uma coisa fácil, né? Ainda mais sem ser futebol. Futebol já o pessoal fala que é difícil. Principalmente basquete, né? Basquete não é fácil. Assim, os clubes abrem e fecham. Na época tinha clube que abria, fechava, aí fecha o time, aí vai. Os jogadores tinham que trocar de cidade. A época que você pegou foi digamos assim, um auge do basquete aqui, mas já também sinalizava que o futuro não seria tão forte. Né? Exato. Então, no final da época do basquete era a época do Oscar.
Até na época que ele fez lá o recorde de pontos dele, eu era juvenil e estava no banco. Flamengo e Vasco Maracanãzinho. Exatamente. Aí eu ainda falo com o Olivinha também, que é o ídolo do Flamengo ainda de basquete, mas eu falo com ele também, era da minha época. E aí eu comecei a pensar assim, pô, vou fazer o que da vida? E aí eu acabei pensando assim, pô, não sou... Minha família é de médico, meu pai é de médico, minha mãe é engenheira, mas acabou indo para psicologia. Falei, não gosto de ficar sentado estudando aquela coisa, virar à noite, fazer PhD, fazer mestrado. Sempre gostei dessa coisa da mão, né? De trabalhar com a parte artesanal, dos artesãos, né? E eu não sabia nada de França, na época não tinha nenhum grande chefe, não tinha, assim, tinha, tá, o Claude, mas não era esse mainstream que é hoje. O chefe hoje em dia é celebridade. Antigamente, eu comecei 19 anos atrás, então não tinha isso. Hoje tem gente que se torna chefe porque o foco é ser celebridade. Exato. E aí eu falei, pesquisando, fiz teste vocacional, meus pais botavam fazer teste vocacional que eu não sabia o que queria fazer. Aí acabou dando lá que era fazer comunicação. Aí eu falei, aí eu fui ver, o que é isso? Nem sabia o que era. Aí fui ver tal, e falei, gostei da publicidade. Mas aí a parte teórica não é igual à prática. Aí quando eu entrei na PUC, comecei a ver, e aí falei, cara, não é isso que eu gosto, não. E eu estava já no meio da PUC, estava no quarto período, eu acho. Eram 8. E aí, um amigo meu que jogava basquete no Flamengo, um dia eu fui lá para a terra dele, em Caxias do Sul, a tia dele era chefe de cozinha. E aí eu falei, pô, legal esse negócio aí. Aí pediu para trabalhar com ela. Pedi para trabalhar com ela. Falei, deixa eu ficar um mês aí trabalhando nesse hotel para ver. E aí foi ali que eu descobri, com ela ali, num negócio minúsculo, pequenininho, cozinha super regional. Foi amor à primeira vista. Aí eu adorei. Aí cheguei de volta aqui no Rio, tinha 19 anos, 19, 20. Aí meu pai falou, tá maluco, né? Peraí, calma aí. Vai largar a PUC. Meus pais sempre apoiaram, né? Mas tá maluco é tipo, calma aí, pode ser que ele esteja só empolgado. E adolescente, a gente novo, né? A gente muda de ideia muitas vezes, né? E aí meu pai falou, olha, calma aí, não vai largar a PUC não, porque eu queria já largar. Aí ele falou, e realmente ele falou, tá maluco, peraí, você não vai largar a faculdade não. Tem uma profissão pelo menos. Aí ele falou, se matricula então, a Alain Ducasse estava chegando no Brasil na época com a Estácio, e aí ele falou, minha mãe me ajudou a procurar com as melhores instituições aqui no Rio e tal, e aí na época era a Alain Ducasse com a Estácio. Aí falou, entra nesse curso aí para ver se você quer mesmo isso, porque pode ser só empolgação. Aí eu fiz um ano na Estácio, foi um ano basicamente, e fazia a PUC ao mesmo tempo. Meu pai falou, não pode largar. Aí eu fazia de manhã a PUC, e aí fazia Estácio à noite, e arranjei um estágio rapidinho na Casa da Suíça, lá, aquele antigo Casa da Suíça, na tarde. Na parte da tarde. Tradicional Casa da Suíça. Fondis. Isso. E aí tinha um antigo dono lá que ele falava alemão também, ele era austríaco, aí então teve uma afinidade comigo também. A gente falava alemão, essas coisas, um com o outro, e aí ele deixou eu ficar 3 horas para da tarde lá. Aí eu realmente me empolguei, adorei esse mundo. A adrenalina da cozinha me lembrava muito o basquete, a mesma coisa. Começar o serviço é igual começar uma partida. Depois eu fui ver mais para frente, que é igualzinho. Só não tem o tempo técnico, né? Você não tem tempo técnico. Mas você tem lá o técnico gritando, que é o chefe, você tem o cliente reclamando, que é a torcida. O bandeirinha. Que é o cara do salão que tá chamando. Cadê o prato do cliente? Menu, né? O prancheta é o menu. Aí, cara, eu vi assim, cara, esse ambiente aqui eu me identifico. Sem direito a alongar, a fazer aquecimento, não tem essa parada na cozinha. Não dá, pera aí que eu tô passando mal, vai passando mal assim mesmo. Tá com a perna doendo, vai assim mesmo. Né? Então, aí eu me identifiquei com a cozinha. E aí eu comecei a conversar, me aproximar com essa tia do amigo meu, falando, olha, como eu vinha do mundo de esporte e sei como é que era o mundo do artesão, de aperfeiçoar o artesanato, eu via que 3, 4 horas por dia na Estácio não ia me levar muito longe. Porque eu ficava muito tempo em sala de aula e eu falava, cara, na minha visão até hoje, você não aprende a cozinhar em sala de aula. Não aprende. Você pode aprender a teoria e tal, mas grande parte do curso era em sala de aula. Era sentado numa cadeira com um curso teórico.
Aí eu falo, pô, mas eu vou cozinhar, sabe? Cadê a, Cadê a prática? praticar isso? Tem que ser, tipo, 70% do Para curso. descascar o alho. É preciso fazer assim, tá? Cadê? Deixa eu descascar, não. E também tinha aquela coisa de dividir as coisas com os outros. Então você tinha, pô, você pega metade do frango um, metade do outro. Cara, aí, foi dada a aula, mas eu nem fiz o frango inteiro. Entendeu? Então, como é que eu vou praticar? E eu sei que, pelo basquete, que para você ser bom no lance livre ou em qualquer coisa, eu tinha que arremessar 1.000, 2.000 bolas. Repetição vira igual futebol. É verdade. Vira memória muscular. Cozinha é memória muscular, também é memória muscular, é a mesma coisa. Para mim, na minha visão também, né? O cozinheiro que pensa muito dá problema. Porque tem que ser memória muscular. Não pode ficar pensando como é que é a coisa. É você fazer tantas vezes, tipo, sei lá, o Neymar vai chutar uma bola no gol. Ele não pensa qual o dedão do pé que eu vou acertar a bola. Ele simplesmente chuta. Ele simplesmente chuta. Ele foca no alvo dele. Ele foca no alvo e o músculo dele vai. Ele já sabe, a memória já vai. Então, o cozinheiro, eu penso que é muito assim também. E aí você só aprende repetindo milhões de vezes. E aí eu, né, com isso na cabeça, eu falei para meus pais, falei, olha, cara, eu não quero completar a Estácio, eu quero algo melhor. E aí minha mãe me ajudou a procurar também. E aí falou, ó, a gente é de família alemã, mas a Alemanha não tem essa pegada forte de cozinha igual a França, principalmente naquela época. E aí ela falou, você quer aprender, você quer ir mesmo para você se destacar na tua vida, então você tem que ir para os melhores lugares. Aí ela falou, vai para a França. Aí eu, pô, mas eu não sei falar francês, não tem ninguém que mora na França. E aí conversei com essa tia do amigo meu, ela tinha feito o Pobocuse, um curso rápido lá. E aí ela falou, olha, se você quer ir para a França e trabalhar na França e eu tenho passaporte alemão, ela falou, você pode ficar lá depois de formar, vai para o Pobocuse, porque é um lugar que você vai estar no berço que os franceses falam que é a capital da gastronomia francesa, basicamente é Lyon, que saiu de lá, Bocuse, a região ali, Troagot. Celeiro de grandes e grandes Daniel chefes. Boulou, Thomas Keller foi para lá aprender também. Todo mundo foi para lá na década de 70, 80 e até antes, né? Foi a formação do celeiro gigantesco de grandes chefes de hoje, 50, 60 anos, saíram de lá. E aí eu falei, então tem que ir para lá, então tem que aprender francês. Aí eu meti aula particular 3 vezes por semana de francês. E por já saber 3 línguas, para mim foi mais rápido aprender francês também. Aí fiz a prova de francês, passei, fiz a prova lá no Bocuse, tipo para captação porque lá você não precisa saber nada para entrar de cozinha. Eles assumem que todo mundo que entra no Bocuse... É para aprender de verdade. Eles falam, não interessa qual curso você fez, é do zero. Exatamente. Então, não precisa saber cozinha. Eles falam, todo mundo começa do zero. E aí eu já tinha feito um ano e pouquinho de estácio, e eles falavam, não interessa, zero, todo mundo. E aí, que é o Cordon Bleu aqui do Rio também faz isso. Eles fazem a mesma coisa. Não dá para você pular a etapa. A escola é a escola que você está entrando agora. Você começa do zero igual a todo mundo, apesar de você saber mais que todo mundo, mas aqui você começa do zero. E aí fui para lá, fiz a formação lá, e aí depois de se formar, com passaporte alemão, fiquei procurando emprego e achei emprego e trabalhei em 4... Restaurantes estrelados, incríveis. Isso. Michelin. Foi uma... A estrelinha segue ele. Quando ele chegou no Rio, o restaurante que ele entrou, que estava recentemente aberto, já entrou para o Bibi Gourmand. Que é uma categoria dentro do Guia Michelin, né? Que vale a pena você ir lá. Foi mesmo, verdade. Foi bem bacana a experiência. E nesse restaurante até foi interessante, porque para mim foi um super aprendizado de, às vezes, o que você quer implementar, às vezes não dá para implementar. Porque às vezes você vem com uma visão, eu falo isso muito para os cozinheiros também, o que você não dá para fazer, quer dizer, o que você não está conseguindo fazer não quer dizer que não dá para fazer. Às vezes, simplesmente, você não tem os recursos para fazer, você não tem a mão de obra para fazer, e você tem que entender, recua um pouco, você tem que recuar um pouco. Repensa, e às vezes não adianta ficar dando bater cabeça no prego, ele ficar ali tipo sofrendo o tempo inteiro, querendo implementar uma coisa que não dá. Né? Na época a gente não tinha recursos, a cozinha era muito pequena e eu queria implementar uma coisa mais bacana, que era meu sonho, né? Era uma coisa tipo que eu estou fazendo agora, só que numa cozinha que não tinha recursos. Então eu tava exagerando na minha vontade. Então eu acho que... Mas foi essa ousadia que permitiu você hoje estar onde você está. Foi. E isso é até engraçado. Tem uma história engraçada que
a pessoa que me levou para o Cordon Bleu foi o Roland Villar. E foi um dia que... Mestre Roland Villar. O grande Roland Villar, que ele foi comer lá nesse restaurante e aí ele subiu na cozinha, ele não me conhecia, né? Ele só tinha ouvido falar, que eu tinha recém-chegado, e aí ele viu as sobremesas que eu fazia lá e tal. Aí ele entrou na cozinha e falou, cara, como é que você faz isso aqui nessa cozinha? Era micra demais. Era muito pequena, micra. muito quente. Muito atravancada, tudo, né? E o tamanho dele na cozinha? Gente, a pessoa se virar, dá licença, sai dois da cozinha aí pra me virar, por favor. Mas assim, eu acho que assim, eu tô com 19 anos de cozinha. E lá você imprimiu uma culinária quando ele veio pro Rio, voltando aqui na história, ele foi para um restaurante chamado Riso, que também fechou depois logo da saída dele também. Enfim, era um restaurante que tinha um clima muito francês, né? Uma varanda atrás linda, tipo aqueles jardins franceses. Mas lá você imprimia uma gastronomia muito contemporânea, né? Eu tentava fazer uma cozinha um pouco mais que os franceses falam de bistronomie, que é você dar uma requintada no bistrô. Porque para o francês, bistrô é diferente do bistrô para o Brasil. Para o Brasil, você fala bistrô, você vai para um restaurante mais arrumadinho, mais bonitinho. Para o francês, é uma coisa rapidinha, barata, rapidinha, simples, nada sofisticado. Então, aí existe um movimento na França que chama bistronomie. É o cara pegar o bistrô e dar uma sofisticada no bistrô. Então, você bota umas coisas mais autorais, umas coisas mais com estoques mais sofisticados, mas não chega a ser alta gastronomia. Então, eu tentava fazer isso lá, botar umas barrigas de porco com uns negócios diferentes. Fazer um cordeiro maravilhoso, um polvo, que eu me lembro daquele polvo que era fantástico. Exato, a gente fazia umas coisinhas diferentes e deu certo, mas assim, eu acho que para mim foi um belo aprendizado lá e foi, acho que tudo na vida, se você faz a coisa que você acredita, vai te levar para algum lugar. O João acreditava muito na qualidade do insumo, que tinha que ser a melhor. Ele não aceitava burlar. Se fosse usar a farinha, tinha que ser a 00. Então, eu acho que isso, para o restaurateur, que quer abrir um restaurante, mas não quer comprar essa história, tipo, eu quero ser o melhor porque eu tenho o melhor insumo, meu ticket médio vai custar mais alto, mas eu vou justificar porque eu uso isso. Então, eu me lembro que, na época, o João sempre quis o melhor para o restaurante. É claro que o valor, como a gente fala, do custo do prato, né, muda. Então, aí você fica o restaurateur e o chefe que quer imprimir o melhor, que está agradando o público dele, mas tem a briga. Pô, mas esse prato vai custar muito caro. Né? O custo dele é alto. Depende de quanto você quer ganhar de lucro ali em cima, né? Isso é a batalha... É uma batalha de muito tempo da cozinha, que é sempre o restaurateur, o administrador, o gerente e o chefe de cozinha. É um cabo de guerra. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E nos restaurantes de sucesso, você acaba sempre chegando no meio termo. Porque o chefe de cozinha, ele vai sempre pensar na qualidade e acaba não se preocupando muito com o preço. É normal, porque a gente tem tanta coisa a pensar que o que a gente pensa? Pelo menos na minha cabeça e os chefes que eu trabalhei, era sempre assim. Eu quero pensar na satisfação do cliente, eu estar orgulhoso com o prato que eu estou servindo, respeitando as técnicas e tudo. E aí depois a gente olha o preço. Agora, o gerente é ao contrário. Ele olha o preço, se a galera está feliz se o restaurateur, o chefe dele também está feliz. É isso. Então aí fica um cabo de guerra. Porque a gente quer fazer o melhor possível. E eu acho que isso é a fórmula do sucesso mesmo. Porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e se chega no meio termo. Né, civilizadamente. Depende do tamanho, do quanto você quer ser perene. Né, você quer um restaurante que se vai daqui a 10 anos, você vai olhar para ele e falar assim, caramba, a gente resistiu. Exato. Agora, e qual é o seu estilo na gastronomia? A minha cozinha, olha, vou te falar, basicamente é uma cozinha francesa. É uma cozinha de técnica francesa, base francesa. Eu não... Assim, hoje em dia está muita proteína. Eu não estou na onda do legume mundial, que todo mundo hoje em dia trabalho de legume. Todo mundo agora, essa é a narrativa mundial de trabalhar com legume, focar em legume. Legume muitos grandes chefes estão fazendo. Assim, eu não tenho nada contra, eu acho que o bacana da cozinha é ter de coisas diferentes. Né? Eu acho que o que eu não acho legal é todo mundo fazer a mesma coisa. Eu acho que tem que ter coisas diferentes. Eu acho que
quando todo mundo fazendo a mesma coisa, eu acho meio sem graça, né? Então, Não é moda, não é preta por ter, entendeu? Exatamente. Então, eu acho bacana. Tem um chefe que está trabalhando legume, né? Pô, aqui no Rio tem, por exemplo, o Rafa. Pô, o Rafa faz um ótimo trabalho com legume. Laçaia, Ótimo trabalho com legume. Bacana. É o que ele acredita, tá certo. Eu acho super bacana. Você tem o OT, que trabalha com parte mais de mar, mais asiático. Aí você tem o Ouro, que trabalha com coisa mais molecular, uma coisa mais moderna, contemporânea. E eu acho bacana o Claude fazendo a coisa francesa, brasileira dele. E eu estou tentando fazer uma coisa diferente, que é uma coisa francesa, mas tudo com o meu toque, porque o único que eu trabalho com os produtores é o insumo in natura. Eu não compro nenhum produto finalizado. Então, todos os queijos... Que, aliás, queijo, olha essa mesa desse... Olha esse queijo canastra ali, maravilhoso. O queijo eu que faço, esse queijo que faço, a mostarda eu que faço, a charcutaria eu que faço. Então, eu estou implementando uma coisa, tipo, totalmente artesanal. Você vai provar esse queijo? Claro. Agora, olha só, eu estou adorando o João falar isso, mas está esquecendo de uma parte. Você acha que é fácil ser um head chef do Le Cordon Bleu? Lacerda, você acha que assim, fiz uma provinha e passei. Imagina, você vai ser head chef da maior escola de gastronomia do mundo, né? Então, o processo seletivo, essa coisa que o João disciplinar, você acha que foi fácil? Lógico. Quantas entrevistas? Como é que foi esse processo? Porque, assim, você ser nomeado um head chef, que é o chefe cabeça, não é fácil. Então, essa parte eu acho muito curiosa, que foi uma das passagens do João, que rendeu tantas entrevistas como esse encontrou, que é o dono do Le Cordon Bleu. Foi uma época muito... Foi uma época muito boa, assim, na minha vida. E, pô, eu gostava demais de trabalhar na Cordon Bleu também. Que queijo é esse? Jesus! Esse aí é um queijo que eu Pelo tenho amor mais de antigo Deus. lá, que eu estava guardando, que eu trouxe para vocês. Jesus! Tem 3 meses de maturação esse. Ele está um pouquinho mais seco, por Quer isso. mostrar pro Vini esse queijo? Maravilhoso, Vini, olha isso. Ele está bem antigo, está com a casca já bem grossa. Então, Gente, me sentindo ratatouille, assim, sabe o desenho, ratatouille? Meu Deus. Vou entrar nesse queijo, olha esse queijo. 3 meses de maturação. Maravilhoso. Aí, João, agora você vai contar, porque, de fato, é um super processo. E esse cara tem que ser muito talentoso para ser nomeado um head chef do Cordon Bleu na época. então foi assim, que eu tava dizendo, né, a Cordon Bleu foi, assim, quando eu entrei na Cordon Bleu, eu achava que não ia sair. Realmente, para mim, ia ser assim, vou ficar aqui, porque eu sempre fui um cara muito disciplinado, gosto de disciplina, fiz até, né, eu acho que eu nem mencionei, eu fiz 1 ano de serviço militar nos Estados Unidos. Olha isso! Isso não mencionou. Não, satisfeito. Eu fiz, porque eu fiz no high school americano, da Marinha Americana, que eu fiz, que eu queria ser jogador de basquete, então 16, 17 anos eu queria ir para um college, né? E aí foi aí que voltei para o Brasil, e aí bigorna da realidade, aquela história toda, falou, ó, já tentei lá, já tentei aqui, para. Não, e aí vai um pouco da experiência da própria cozinha também do esporte, né? Foi no melhor para tentar desenvolver. Exatamente. Então, eu tive o melhor, eu sempre tive isso. Na minha mentalidade, sempre foi assim, meu pai passou isso para mim, minha mãe também. Sempre tenta ser o melhor, porque se você falhar, você vai ser bom. Adoro, boa. Vamos guardar isso pro resto da vida, hein? Se é melhor, se falhar, você vai ser Se bom. falhar, você vai ser bom. Se você tenta ser bom, se você falhar, você vai ser ruim. Esse que é o problema. Então, pelo menos... Começa por cima. Eu sempre tentei isso. Você quer aprender, vai sempre de encontro aos melhores. E eu acho assim, que eu tomo para mim, tome sempre muito cuidado com as suas referências. Eu acho que até na gastronomia tudo é referência. Sim. Quando a pessoa fala, essa pessoa é fora de série, é uma coisa surreal, esse chefe é fenomenal. Aí eu falo, calma aí, tem que tomar cuidado com os adjetivos. Se ele é surreal, por exemplo assim, se esse chefe é surreal, o Alain Ducasse é o quê? Então a gente tem que tomar cuidado, porque os adjetivos você tem que tomar cuidado, porque depende qual referência que você tem. Né? O Alain Ducasse, esses deuses da gastronomia, tipo na confeitaria, Cédric Grolet, esses caras que são o topo do mundo. Aí eu sempre tomo muito cuidado para mim e nos meus cozinheiros também eu falo, gente, tem sempre que tomar cuidado com as referências e os adjetivos que você usa para as coisas.
Porque se eu estou tentando fazer uma coisa, eu tento chegar perto do melhorzão. Aí vai ter que sustentar. E se eu não conseguir, beleza. Eu tentei chegar perto, eu cheguei muito longe, não consegui, mas pelo menos eu tentei. Então, pelo menos eu vou ser bom no que eu estou fazendo. Então, na história da Cordon Bleu, foi isso, porque para Cordon Bleu Quando te chamaram, o Roland te chamou. O Roland me chamou, me indicou para a direção. E um processo de entrevistas, né? Foi um processo de entrevista grande, foi a diretora da escola, depois teve o Monsieur Control foi o último. Aí eu tive que ir para a França fazer uma prova oral. Não, você tem que contar o dia da prova. Essa aí é ótima. No Cordon Bleu. A temperatura que eu me lembro, tinha uma coisa da temperatura. Tem. Foi uma história boa. Então é um dos grandes, assim, para mim, um dos meus ídolos também de cozinha, que é o Eric Briffard também, que é o cabeça da Cordon Bleu de Paris. Ele é super cozinheiro, um dos caras mais técnicos que tem da cozinha. E aquele que grita. Ele é... grita bem. Ele é um dos... É o head do head. Ele é um dos discípulos também, que é um dos maiores chefes cozinheiros da França da história, do Joël Robuchon. Então, ele segue a linha do Joël Robuchon também. É um pessoal muito sério, mas é um pessoal muito correto, assim. É sério porque o trabalho tem que ser sério. Seriedade, seriedade. Exatamente, e muito duro também. É uma pessoa muito dura e é assim mesmo. Tem que ser, nesses ambientes de alta performance, é difícil. Não tem mimimi. É difícil não ser, tem, é difícil. Não tem como ter mimimi. Exato. E aí, então, aí foi o teste lá. Tinha uns 3 Meilleur Ouvrier de France, que... Meilleur Ouvrier de France, para quem não conhece, são os tipos Cavaleiros Jedi da cozinha francesa. É tipo isso. Cavaleiro Jedi é ótimo, maravilhoso. São os Jedi da cozinha francesa. Ele só não tem aquele manto lá, mas ele tem um colarinho. Ele tem um colarinho da França. Aí quando você vê o cara chegando, todo mundo já treme. Isso. Eu lembro... Yes, sir. Mas, assim, eles têm uma imponência muito grande, mas eles são mestres artesãos. É isso. Meilleur Ouvrier de France são mestres artesãos da França. É isso. E aí, na Cordon Bleu tem vários desses aí, lá da França, e aí eles ficam te avaliando, mas é avaliando cada gesto que você está fazendo. Assim, é avaliando tudo que você está fazendo. Se está cortando certo, se você está limpando, se tua mão está suja. Eles olham tudo isso, né? E é isso que eu falo, que cozinheiro também tem que ser assim. Se você é sujo, não tem... Se você é sujo pessoalmente ou no seu trabalho, não tem como o seu prato não sair sujo. Na minha visão é assim. Então... Se a cozinha está suja, se a cozinha está bagunçada, o seu prato vai sair bagunçado e sujo. Vai ter cabelo no prato, vai ter sujeira, porque não tem como você trabalhar bagunçado e sair sujo e vice-versa. Quer dizer, o contrário. Não tem como você trabalhar sujo e sair limpo e vice-versa também. Limpo e sair sujo. Então, é tipo um espelho do outro. Então, eles avaliam tudo que você está fazendo, tudo. Se você está cortando direito, se você está respeitando a técnica, se você está fazendo algo, ele pergunta. Porque muita gente acha que a cozinha é uma coisa muito empírica, de vovó, passando. Por que você faz isso? Porque minha avó me ensinou e é assim. Só que quando você está na Cordon Bleu ou numa grande escola de cozinha, você tem que ensinar as pessoas, você tem que ensinar a técnica. E ensinar a técnica não é... simplesmente mostrar e faz o que eu estou fazendo. Você tem que explicar o porquê, temperatura, parte química, física das coisas que estão acontecendo. Então, enquanto você está cozinhando, o cara está lá te perguntando tudo. Esse creme inglês aí cozinha que temperatura? Aí você está lá nervosão cozinhando, aí você, caraca, porra. O desespero. E aí, né, nervoso, aí falando em francês também. Aí o cara, tudo que você faz, ele fica olhando e anotando no papel, assim, vai anotando. Então, aí chegou na história que a Bibi estava falando da temperatura, o cara foi isso, o cara perguntou qual é a temperatura que você fez. Eu vi que você não usou termômetro, porque ele normalmente se usa termômetro. Sim. Aí eu expliquei para ele lá, numa técnica que eu faço, que não precisa de termômetro. Aí ele ficou, mas qual é a temperatura? Tá bem, querido, mas qual é a temperatura? Tá bom, mas qual é a temperatura? Legal que você sabe fazer isso aí, mas qual é a temperatura? Aí eu falei pra ele lá, 82, 85 do creme inglês. Aí ele, tá bom.
Aí anota lá. Mas é assim, é um pessoal muito sério, né? Não gosta de brincadeira, essas coisas. Mas eu acho que foi umas 5 horas de prova. Olha isso. E com esse mestre. Final de Master Olha Chef, isso. praticamente. Muito pior, eu acho. Aí são várias receitas que você tem que fazer. E o grande difícil, principalmente quando você está dando aula, por isso que eu gosto da cozinha de técnica, porque né, quando você está na Cordon Bleu, nesses cursos, ou quando eu aplico a minha cozinha também, eu explico para os cozinheiros, eu falo, vocês não têm que cozinhar do jeito que você acha que tem que ser. Como eu sou o chefe do restaurante, vocês têm que cozinhar o meu tempero. E quando você dá aula, é assim. Eu tenho que fazer você entender o que é o certo a fazer. Você falou em aula, eu me lembro de uma aula de um aluno do Le Cordon Bleu, porque assim, o Le Cordon Bleu tem os alunos, é claro que tem um percentual para bolsistas, e tem os alunos que pagam os cursos que não são baratos, claro. E eu me lembro que o João estava uma vez, eu cheguei lá, João, aluno trouxe, eu falei que era para trazer a cebola tal, que ia adorar no ponto tal. Ele falou, mas a cebola eu que trouxe, eu que adorei do meu jeito. Aí o João, reprovado. Que quem decide a cebola aqui sou eu. Não é você. Exato. É porque realmente é assim, cozinha é assim, você vai virar chefe de cozinha, uma coisa que é legal a gente falar, que você até comentou no início, cozinheiro, que hoje em dia todo mundo fala, sou chefe, sou chefe, sou chefe. Chefe é um belo cozinheiro. É. Nossa profissão, eu sou cozinheiro com cargo de chefe, porque eu tenho um restaurante, eu tenho uma equipe, eu assino um cardápio. Você pode ser chefe de uma pessoa, você pode ser chefe sozinho. Você é um personal chefe, que você trabalha na casa de alguém, você assina um cardápio, você toma conta de pedido, às vezes você tem uma equipe, isso é ser chefe. Mas se você... Eu sempre falo isso, todo restaurante só tem um chefe. Os outros são todos cozinheiros. Aí tem outros cargos, mas chefe de cozinha é o líder da cozinha. É isso, é tipo... é porque hoje em dia tá na moda, né, essa coisa de falar chefe de cozinha, mas você formou em, sei lá, comunicação, aí você fala, qual é a sua profissão? Eu sou diretor de marketing. Ou sou diretor de jornalismo. Não, você é jornalista. Então, chefe de cozinha é a mesma coisa. A sua essência. É a sua profissão. E aí, dentro da cozinha, você tem vários. Você tem confeitaria, cozinha, charcutaria, tem vários mundos na cozinha. E eu gosto de entrar em todos esses mundos aí, né? Charcutaria, o queijo, parte de fermentação. Eu gosto de mexer um pouco em tudo. Confeitaria, lá no restaurante a gente está fazendo bombom também, parte de chocolateria também a gente está fazendo. Então eu gosto de me enfiar em todas as áreas da gastronomia, porque eu curto mesmo. Depois de ser feito o creme brulee, você até então não sabia se tinha sido aprovado ou não. Esse dia mesmo. Foi. Você conseguiu dormir? Porque Não. E ainda mais porque como foi lá em Paris, aí eu fiz eles pagaram minha passagem para ir para lá, tudo. Aí fiquei no hotel perto da escola, aí fiz a prova e tive que voltar. Minha família mora na Alemanha. Então eu fiquei na Alemanha, fiquei uns 2, 3 dias, que eu aproveitei, né? Porque nem visitar. Saiu no dia seguinte, não, lasqueira, foi tipo 72 horas no ar, sem dormir. Sim. Não, se não me engano, foi uns 5 dias depois. Jesus amado. Nem tinha Rivotril naquela época. Não, aí fiquei, mas eu lembro que quando eu lembro até hoje, quando eu recebi a resposta, fiquei, assim, muito feliz mesmo, realmente vibrei pra caramba. Então foi... O que foi que você falou mais do que isso, e hoje você é o líder da sua história, tem o seu restaurante. Quando você pega esse cargo no Le Cordon Bleu da vida de head chef, é porque a gente que conhece um pouco mais dessa parte da gastronomia, né, da graduação dela, não da comida em si, que é o meu caso, eu não cozinho tanto, mas o João, a coisa da liderança é fundamental. A gestão é fundamental. E ele deu um passo muito grande, porque não é só um cozinheiro brilhante ou que tem talento que está entrando lá. É a liderança, é a gestão. O head chef é você ser o gestor, é você ser o chefe dos professores, que são todos cozinheiros e chefes, né? Então, acho que ali trouxe uma bagagem, ele muito novo, que é a da liderança. Né? E isso é uma coisa que você não adquire da noite, você nasce com isso, né? Tem essa questão. Eu acho, e aí volta essa questão muito do esporte, que eu acho que eu sempre me espelhei nisso, né? Em ser um líder... Assim, existem várias, na minha visão, né? Existem várias formas de se liderar. A minha forma de liderar, que eu gosto e que eu uso desde meus 18 anos, que eu vejo a vida,
É o jeito que é o lema da Marinha Americana, que é Leadership by Example. Liderança por exemplo. Então, Seja referência. eu faço isso. Então, eu nunca peço alguém para fazer algo que eu não faço. Então, se eu sou sujo, eu não vou pedir para o cara ser limpo. Então, antes de eu passar uma orientação, eu sempre presto atenção. Pô, eu faço isso. Eu trabalho desse jeito. Então, vou dar um exemplo. Tinha um cozinheiro lá no restaurante, na Cordon Bleu. Nos 2 casos aconteceu a mesma coisa. Não consigo fazer, porque não dá tempo, porque eu não consigo, sei lá o quê, taranã. Tem gente, de forma de liderança, fala, dá para fazer, se vira e faça. Senão você vai perder o seu emprego. Tem gente que lida desse jeito. Eu não. Eu faço da seguinte forma. Dá licença, começa a fazer, não dá para fazer por quê? Eu faço assim, eu mostro. Mas não dá tempo. Aí eu vou lá, eu faço isso até hoje com os cozinheiros. Tem um timer, minha cozinha é cheia de timer, daqueles cronômetros. Aí eles falam, tá demorando. Eu falo, você tem uma... Vai, vamos lá, tipo gincana. 1 hora pra fazer isso aqui. Aí o cara, não, 1 hora pra fazer isso aqui. Aí tem um caso interessante, que a gente tem uma estagiária lá, que era isso. Ela demorava pra caramba pra fazer a tartelete, que a gente faz lá. Mas saía boa a tartelete dela? Saía bem feita. Mas eu falei pra ela, olha, não tem como você ficar 2h30 fazendo tartelete. Não tem como. Não, mas chefe, demora muito. Eu falei, hoje você tem 2 horas para fazer. Mas o seu objetivo é fazer em 1h20. Ela chegou no primeiro dia, só por eu ter botado o timer, ela fez em 2 horas. Só por eu ter botado o timer, ela fez em 2 horas. Porque ela se disciplinou e ficou, eu tenho que fazer em 2 horas. Ficou olhando o relógio e, cara, não tem mais rápido. E é isso. Então eu falei para elas, para o pessoal lá no restaurante, eu falo isso para eles. Eu fazia isso comigo mesmo. Lá no restaurante, lá no que eu trabalhei na França, eu tinha o timerzinho lá e eu fazia comigo mesmo. Hoje eu quero fazer essa tarefa mais rápido do que ontem. Aí eu ia fazendo cada vez mais rápido porque eu queria mudar de praça para aprender com os outros cozinheiros. E na França, e na Europa em geral, ninguém te dá nada. Pelo menos no ambiente que eu trabalhei, ninguém te dá nada. Você tem que conquistar tudo. Então você tem que mostrar que quer. Se você não mostrar que quer... É o tamanho da tua vontade. Se você não mostrar que quer, vai vir outro cara e vai pegar. Não tem jeito. O sucesso está ligado ao tamanho da sua vontade, né? Exato. Eu acredito muito nisso. Então, eu terminava rapidíssimo minhas tarefas. Aí eu falava para o chefe da outra praça lá e falava, cara, me ensina aí, eu vou te ajudar. Deixa eu fazer um negócio aí. Aí o chefe via, pô, o que esse cara tá fazendo ali ajudando? Você não terminou? Não, eu falei, não, chefe, terminei tudo. Aí ele começava a ver, o cara tá curioso e tal. E aí surgiu uma oportunidade. Ô, fulano, você já sabe fazer aquilo ali, não sabe? Sei. Então vai lá fazer. Porque cozinha é assim. Cozinha não tem muito treinamento. Assim, você chegar, vamos passar, que nem mundo corporativo, talvez. Minha esposa é do mundo corporativo. E aí você vai lá, você tem um período de 1 mês de aprendizagem que vai ter uma pessoa que vai te passar o cargo. Esse negócio, cozinha, filho. Se vira. Entra lá. Mergulha. Pegou? Não pegou. Não pegou? Próximo. É assim. É assim. Então, você tem que correr atrás, você tem que... É o melhor jeito? Não é, mas infelizmente a realidade até hoje é assim. E aí você tem que, como a Bibi falou, é perfeito. Você tem que querer e agarrar as oportunidades. E quando aparece, e são poucas, cozinha... Você tem poucos lugares bacanas. E normalmente as oportunidades aparecem, né? No seu caso, você buscou a sua oportunidade, né? Quando você saiu do Cordon Bleu, que você abriu a sua cozinha, ele passou a receber as pessoas, ele fez em casa, que é uma coisa que se usa muito hoje em dia, de chefes renomados, de receberem mesmo no seu ambiente, né? E o João ficou assim, ele encarou uma pandemia. Foi punk mesmo. O que eu vou fazer da vida? E haja cozinha, haja ser cozinheiro. Foi punk mesmo. Foi um período, acho que para todos os cozinheiros, né? A pandemia foi um negócio meio desesperador. Não tinha aquela coisa do restaurante, vou me virar com delivery. Né? Sai delivery, reduz a equipe e manda ver. 15 dias e durou quase 2 anos. E aí eu fiquei, porque quando eu saí da Cordon Bleu, tinha 3 meses de pandemia, então foi no início, 3, 4 meses de pandemia no máximo. Meados de 2019. 2020, aliás. Foi em agosto, setembro de 20. E aí eu fiquei assim, cara, vamos ver, né, o que vai acontecer, pode ser que demore mais um pouquinho, né? Demorou pra caramba, mas na época eu tinha pensado, vou pra Alemanha, vou voltar pra Alemanha com minha família lá, vou
bater na porta de restaurante lá para ver se tem uma coisa para fazer, ou de repente abrir um restaurante lá. Mas aí minha esposa não fala alemão, e aí se adaptar na Alemanha não é fácil, não é um país fácil para se Você não adaptar. está falando de um país tropical como o Brasil, você está falando de Frio um pra país caramba, oposto, né? Frio em temperatura, o povo é frio. Frio em tudo, né? Frio em tudo. Só a cerveja aqui é quente. Só a cerveja quente. Mas esse é um hábito que eu tenho dos alemães. Eu gosto da cerveja não muito gelada. Não, para, não. Isso eu tenho. Não gosto muito de Essa gelada. gelada é do brasileiro. Esse é um hábito que eu peguei da família que ainda eu tenho. Tem coisas alemãs que eu não gosto. Eu sou meio termo de Quando tudo. você fala alemão, lembro salsichão, chucrute. Lembro dessas coisas. A cozinha tradicional alemã é bem camponesa mesmo, é bem bruta. Muito embutido. Muito. Embutido eu gosto muito exatamente pela minha família mesmo, porque o alemão ele come isso no café da manhã. No café da manhã A que tua ele cara, come. Alemanha, hein? Come no café da manhã, é um café da manhã pesado. Lacerda, a sua cara, Com em almoço e Alemanha. cerveja. Aí. É isso. Coisa chata. E aí- E na França o almoço é vinho. Isso é muito bom, isso é muito bom. Surfando bem nas ondas. Exato. E você ficou quanto tempo nessa casa lá em Botafogo? Que Então, era a sua casa. Quanto é que É. você ficou ali servindo, trabalhando ali, usando como restaurante? Foi 1 ano e alguns meses. Aí, Você acho está 3 gostando meses. desse queijo, hein, Lacerda? Querem provar isso aqui também? ó? Ele vai gostando. você vai falar de cada um É. aqui pra gente. E foi 1 ano e 3 meses, eu acho. Foi 1 ano e 3 meses, um pouquinho mais. E eu fazia na minha casa e também começou a ter muito na casa dos clientes também. Que tinha gente que Você queria virou fazer. É verdade, Tipo, né? quase um catering, assim. Eu fazia, produzia em Só eu casa. tô gostando do queijo não, tá? Você vê que eu nunca como assim, hein, Vini? A pessoa nunca pegou tanta coisinha assim, Sempre disfarça. Se Ai, quiser provar o dieta. queijo com isso aqui também é muito bom. Isso aqui, pode provar depois. né? Peraí, por isso aqui? Ó, aqui é mais... Aqui é a mostarda. Aqui é a mostarda que eu faço lá, mais estilo alemão, picles de cebola, e aqui é uma geleia de bacon com panceta, que a panceta eu faço lá. Essa aqui é para comer com esse queijinho? Pode, fica ótimo essa aqui. Panceta. É a panceta que eu faço lá também. Não é panceta, panceta. Essa panceta eu faço lá também. Isso aqui é bom, isso aí vai gostar. Com esse queijinho fica espetacular. Jesus. Olha, O Vini tá chegando perto, ó. Vini, olha isso. Olha. Mas isso que eu acho legal, e a experiência que os clientes estão tendo lá. Como é que foi que nasceu Casa 201, pelo amor de Deus? 1 ano e meio você ficou em Botafogo, em casa. Isso. Fazendo essa coisa bem intimista, que hoje também está muito na moda isso. Você está muito ali numa relação com o chefe humanizada, intimista. Como é que nasceu a Casa 201? Então, a Casa 201 foi, eu acho que é uma combinação de várias coisas, tanto de mim e da minha sócia, né? A minha sócia, nós somos... A sócia era cliente dele, tá? Abre aspas. Exato. Aprovou. E lá, a curiosidade também legal do restaurante é porque nós somos, lá a sociedade nós somos iguais, é meio a meio os dois, então tanto a minha vontade como a dela, a gente casou muito com o conceito do lugar, então foi uma criação em conjunto mesmo. Então foi aproveitando um pouco do que eu fazia na minha casa, aproveitou esse projeto piloto, vamos dizer assim, e acabou usando isso como um projeto piloto. A gente profissionalizou e transformou num lugar maior o que eu fazia lá em casa. Porque o que eu fazia lá em casa era tudo caseiro também, só que numa escala muito menor. E olha o caseiro dele, esse queijo. Agora você aproveita a palavra caseiro e você vai contar isso aqui pra gente. Então, aqui eu trouxe para vocês o queijo Que a tipo canastra. metade eu e metade Lacerda já já acabou. comemos, tudo bem. A gente corta mais um pouquinho, não tem problema. Isso aqui eu trouxe para vocês aí. Aqui é uma picanha suína. Gente, peraí. Mas esse é um porco tradicional, Jesus, não é um porco Lacerda. preto. Tem mais ou menos uns 3 meses esse de maturação. Aqui eu trouxe também, que é um que é sucesso lá também. Esse aqui eu nunca tiro, porque o pessoal gosta muito, que é
pessoal chama de presunto de pato. Você mas abre o seu menu lá com a charcutaria. Charcutaria. Tá. É o início sempre é charcutaria. O queijo é depois, depois Olha do principal. que máximo. Isso é bem Esse bonito. aqui é presunto. O pessoal chama de provar presunto de esse. pato, mas na verdade é um pato maturado e defumado. Olha o gosto defumado. É. E a defumação também, caseiro, tudo caseiro. Maravilhoso. E depois Maravilha. aqui a gente tem. Eu trouxe aqui para combinar com tudo, que é a geleia. Aqui de, combina com tudo. um pouquinho de manteiguinha, se quiser. Um pouco de manteiguinha mediotéria, que é Aí alho, eu pimenta. posso botar no queijinho? Pode manteiguinha? botar no queijinho. Nossa, aqui. O picles de cebola roxa. Ainda bem que tá tudo longe de você. Deixa eu botar aqui, ó. Meu braço é longo. Ah, Meu braço é longo. Deixa eu aproximar. Te Monte é aproxima. grande. seja por isso. Te aproxima aqui, ó. Olha assim, isso, Vini. Sente o drama. Olha essa manteiga que ele prepara, essa mostarda, esse picles, essa pegar. panceta. E aí tem a mostarda também, que essa mostarda aqui já é uma inspiração alemã, mais adocicada. Mas eu compro o grão, faço a fermentação, a maturação da mostarda. Ela é levemente picante. Olha o olho. Se é, tá vendo? é o meu olho. Olha lá. É o Olha olho. o guardanapinho ali. Perfeito. E depois isso aqui tem um brie. Que também você faz Eu lá. também faço. Aí, o chefe, Essa aqui eu gosto, de picância, né? agora você corta isso. Aqui, ó, esse aqui é o brie. Vai. Esse aqui tá com 1 mês e meio. Eu compro o leite e aí faço. Olha, tá bem molinho. Olha, deixa eu precisar pegar um garfo aqui para separar ele, porque tá bem molinho. Aí a gente que faz lá no restaurante também, viu? Tá bem cremoso. Aí tá bem cremoso, dá pra ver aí, ó, no vídeo dá pra ver. A gente faz lá no restaurante. Eu compro o leite, né? Eu compro o leite e aí produzo. Deixa eu botar aqui pra Olha você. isso, olha a cremosidade Maravilha. desse queijo. É. Jesus. Esse queijo aí é sucesso também lá, o pessoal gosta bastante. Gente, esse aqui de pato defumado, isso aqui é bárbaro. E aí o brie também pode misturar com tudo, né? Menos com a manteiga, mas... O meu tá misturado com a mostarda do Meu filho seu tá misturado com tudo. Porque tudo que ele trouxe aqui é o que você mais Esse gosta. aqui eu vou deixar pra vocês mesmo, pra vocês dar pro pessoal aí da redação também, pra todo mundo provar aí. Você já vê quanto tempo vai durar isso aqui quando É. Ah, 10 minutos. Ô, João, e aí ela era sua cliente, tipo, fez essa proposta de sociedade Sim. e você tem um achado, que é essa casa na Lopes Quinta. Né? Assim, eu tive uma sorte muito grande, porque É uma casa minha sócia... deliciosa. minha sócia, a Cris, realmente foi um achado realmente como uma sócia, porque ela tem essa paixão pela gastronomia igual que eu tenho. Então, é uma pessoa que apoia realmente... Mas assim, ela cozinha? Cozinha, mas Gente. não profissionalmente, mas ela cozinha super bem. Tem a noção. Tem. Ela cozinha por prazer, mas cozinha super bem. E ela sabe comer, e já comeu em vários grandes restaurantes, então ela sabe do que eu estou falando. Então é muito bom, porque eu consigo conversar com ela de igual para igual. Ela Isso que é fala legal. também com propriedade. Ela fala né? com propriedade, e aí a gente faz muito brainstorm. A parte que a gente chama de art de la table, que é a parte da frente do restaurante. A parte de equipamento, lógico, eu que entrei mais de frente nisso, porque eu trabalho anos com isso, equipamento profissional, isso é uma coisa muito específica, que tem que ser uma pessoa que trabalhou em cozinha, que entende disso. Mas a parte assim, como é que o serviço tem que ser, a parte da louça, a decoração, os detalhes, aqueles mínimos detalhes, a luz, o serviço, a mesa, tudo isso a gente conversou, sabe, de igual para igual em tudo, a gente decidiu tudo isso em conjunto lá no restaurante. E a parte de ambientação do restaurante, ela fez um trabalho espetacular, assim, de iluminação, de ambientação. Lá a gente chama de Casa 201, o nome veio devido à experiência mesmo. A gente quer que seja uma casa, como se a gente estivesse recebendo na nossa casa. E já caiu no da gosto do Cristiane. carioca, viu? Porque todo mundo fala, tive no João. Outro dia o Marcelo Torres falou, tive Ele lá. foi lá. Com um casal dois casais de amigos. Foi muito Amor. bacana. Porque o João, ele é jovem. Quantos anos você tem, João? Tô 39, não tô mais tão Gente, jovem, não. 3.9, é um bebê ainda. Tão novo, tô chegando nos 40 ali, que aí já começa, né? A gente fica 40.
Já tá, É. já tá ali, pelo lado eu vou. Que tipo, antes a gente pode até puxar para cima, 40 a gente puxa para baixo. Né? O pessoal fala, a gente começa a falar, 42, né, tem 40, a gente joga para baixo. Né? Tô na E faixa de João 40. cozinhar dentro de uma casa que atende 24 comensais deve ser uma delícia, né? Porque lá a cozinha, né, não chega a ser um balcão, né, que agora também tem o Rafa tá com um balcão, né, que Isso. cozinha na frente, mas não é isso, mas a gente cozinha assim, eu tô aqui o cliente está sentado onde você tá. Então eu estou preparando o prato aqui e a gente leva para você aí. Então é basicamente como se você estivesse numa casa de uma cozinha aberta. Legal. É isso, uma casa com cozinha aberta e você vê tudo que está acontecendo, tudo. Então a gente na cozinha também eu falo para os cozinheiros, ó, não pode falar alto, não pode falar besteira, tem que tomar cuidado. Sem briga. Vai. Chuta, mas não grita. Não pode falar alto, a gente não pode cantar comando. Presta atenção. Não pode. Sai uma. Então. Sai o desenha, aí desenha faz assim, ó. Então a gente tem que ser um restaurante onde tudo é muito organizado. Silencioso. Antes. Muito organizado antes. A gente pede todas as restrições antes também. A gente pede tudo, você não come isso, você não come isso. A gente faz um plano de papel que eu tenho lá, com todas as mesas, com todas as restrições, que aí eu sigo o plano da noite inteira. Porque eu não posso passar como se essa fosse o plano de voo para aquela viagem. Isso, é um plano de voo. Estratégia de jogo. Exatamente, Você estratégia só fala de jogo. em futebol. Exatamente. Basquete, né? São as jogadas. Cada mesa tem a sua jogada, tem um cliente que não... Playbook. Exatamente. O cliente tal não come lactose. Aí a gente substituir por... o cliente da mesa 2 já veio aqui, ele gosta do vinho XYZ. Então o garçom oferecer para ele isso. Então a gente já abre a noite com isso tudo. Maestrado. Porque a gente não consegue falar isso porque o cliente está do nosso lado. Claro, exatamente. Entendeu? Então a gente já tem isso. Mas lógico, é restaurante, chega na hora, sempre tem coisas que acontecem, como o jogo, mesma coisa. Na hora você tem que improvisar uma coisa ou outra que acontece. O cliente pegou um trânsito, o voo atrasou, que acontece várias vezes lá. O cliente atrasou, aí tem que atrasar a mesa. Então, são essas coisas pontuais que você tem que saber lidar. O restaurante é assim. Como é que é? Quantas pessoas têm curiosidade? Um restaurante de 24 lugares deve o quê? 6 mesas? No total são 7. 7 mesas. 7 mesas. Como é que é a questão já que a gente falou em plano de voo, da tripulação no salão? Boa. A gente tem lá um maître, a gente não tem sommelier, porque que acontece lá no restaurante. A gente tem os clientes que gostam muito de trazer os próprios vinhos. Eu acho que acho que é um perfil que se criou agora no Rio, que as pessoas têm grupos e eles todos gostam de... Comer juntos. Comer e beber juntos. Cada um leva o seu vinho e tal. Então a gente cria uma política convidativa para o cara trazer o vinho dele e a gente cobra uma rolha nada caro com comparação com o mercado. Porque o cara vai viver uma super experiência gastronômica, né? Então a gente, assim, os nossos clientes que a gente conquistou até agora lá são pessoas realmente apaixonadas por vinho, são grandes bebedores de vinho. E a gente, às vezes, não consegue oferecer esses vinhos para eles. A pergunta que não quer calar, doutor Célio Pinto de Almeida já foi parar lá? Não, temos que levar doutor Célio. Ele ainda não. Mas, então, aí são grandes apaixonados por vinhos. Então, eles falam, eu quero comer a sua comida, mas eu quero beber o meu vinho. Então, tem isso. Simpaticamente, você diz que bom que você escolheu a minha comida. Exatamente. E trouxe o seu melhor vinho. Exatamente. E aí, eu tenho uma política muito amigável ali, por exemplo. Eu troco praticamente tudo. Você não come cordeiro, não tem problema. Eu ofereço 2 opções, eu posso fazer para você isso. Eu não como frutos do mar, não tem problema, tiro frutos do mar. Eu não como isso, eu não como lactose. O único que eu tenho dificuldade, realmente... Deve ser o vegano. É o vegano, porque... Muitas restrições. São muitas restrições e a principal razão, na minha visão, né, é que a base da cozinha vegana é completamente diferente da base, a estrutura, os pilares de construção de sabor. Se a gente for ver aqui, sei lá, um item. Só tem esse e esse, só esses 2 aqui. E, assim, para resumir, eu acho que melhor seria a base, os pilares de construção de sabor da cozinha vegana é completamente diferente da construção de sabor da cozinha clássica ou a cozinha
proteica, vamos dizer. Cozinha clássica francesa seria o quê? Que eu uso, né? Que é a minha. É queijo, creme, caldos, né? E o que mais? Manteiga, é isso. Leite, creme, ovo, eu falei manteiga e os caldos de base, que é caldo de carne, caldo de peixe, essas coisas. E essa é a minha estrutura de base que eu boto sabor em tudo, é isso. É isso. É a cozinha clássica francesa que eu gosto. Lógico que eu uso bem menos do que antigamente, que antigamente os caras usavam demais. Eu seguro mesmo, mas ainda é a construção de sabor. Se você vai para vegana, você tem que trabalhar com outras coisas completamente diferentes. Bases totalmente diferentes. E aí eu não consigo fazer isso para, às vezes, um cliente. Numa cozinha que atende 24 comensais, está programada para isso. Atender um menu, servir um menu que já está lá. E de um dia para o outro, às vezes. Porque, às vezes, o cliente ele fala a restrição só dele, assim, no dia antes ou, às vezes, no mesmo dia. Ele chega, cara, lembrei que no meu grupo tem um vegano. Tá bem. Aí você fica, cara, como é que eu vou fazer? E aí eu não atendo, eu falo, olha, às vezes eu já atendi 2 lá, veganos, e eu falo assim, ó, às vezes eu peço desculpa e falo, olha, eu não vou conseguir te proporcionar a mesma experiência da pessoa que vai comer um menu normal nosso, a mesma qualidade, mesmo nível de experiência do menu normal do seu vegano. O seu vegano vai ser um adaptado. Né? Então eu tenho que explicar isso para ele, porque é um menu caro e o cara pode ficar chateado. Né? Pô, eu fui lá comer, paguei carão e comi um monte de legume. Só isso. Aí olha que vamos falar. Só comi alguns legumezinhos e tal. Então eu explico e falo. Porque tem grandes chefes que fazem comida vegana. Por exemplo, Eleven Madison Park em Nova York. O cara é 3 estrelas Michelin, mas o cara, né, criou anos pensando na construção de sabores, mudança de textura dos negócios. O próprio Ratatouille, né? Exato. Tem várias coisas que você tem que pensar para você não simplesmente pegar um legume, cortar, selar e servir para o cliente. Né? Então, é só isso. Mas a gente tenta atender todo mundo lá. A gente é bem convidativo. Agora você vê como é que foi rápido, né? Voltou para o Brasil, foi para o Riso, saiu do Riso, depois foi para o Le Cordon Bleu. Veio a pandemia, saiu do Le Cordon Bleu, abriu a cozinha dele, já está com o restaurante dele, tudo isso em menos de 2 anos. Da sua saída do Cordon Bleu para cá, menos de 2 anos. Para você ver como tudo é possível quando a gente falou que depende do tamanho da vontade. E a vida foi generosa com você, né? Apresentou uma sócia incrível, que era sua cliente, que de cara você já bateu um golaço, porque ela adorava a sua gastronomia. De repente virou sócia. Vem cá, você não quer virar meu sócio também, não, nas minhas coisas? Vamos, né? Você gostou? Então, e o João foi agraciado, porque poderia também ter sido uma sócia. E tudo dando certo. Ela não é aquela famosa sócia só investidora. Não. Ela participa de uma área da qual você também não quer se meter muito, mas também passou a entender um pouco, porque tem que entender. Isso é verdade. Eu acho que eu acredito muito em sociedade, eu acredito que cada um no seu quadrado. Eu acho isso. Quando um começa a se meter no trabalho do outro, que começa a dar problema. Como mamãe dizia lá, de cada macaco no seu galho. Mas eu acho que tem que ter a prestação de conta, é lógico. Eu na parte da cozinha, eu sou o responsável da cozinha. Como bom alemão, aquela coisa pragmática, tá bem, mas vamos prestar conta? Só prestação de conta. Eu presto conta para ela na qualidade dos insumos, na qualidade do cardápio, então é uma coisa gostosa e ela tem que estar de acordo também. Não pode ser só eu gostei e vai a goela abaixo, não é assim. Se ela não gostou, eu gostei, a gente tenta chegar no meio termo. Mas por quê? Tá, então vamos tentar fazer isso aqui. A gente tenta chegar sempre num acordo. Não pode ser nunca, eu acho, em goela abaixo. E ela também, de acordo comigo, ela faz toda a parte administrativa e tem a prestação de conta também. João, esse mês a gente gastou tanto, isso aqui. Olha, atenção nesses números aqui. Então, tem que ter essa prestação de conta. E você estava falando dessa coisa de eu ter tido sorte, até lembrando do negócio do Oscar, que é uma coisa que o Oscar falava muito. Né? O Oscar, e eu também acredito nisso, também por causa do esporte. Eu não acredito muito na sorte. Eu gosto de falar isso, eu não gosto muito da sorte. Eu acho que a sorte vem para quem corre atrás. Então, eu acho assim, a vida é... Lógico que você tem muita gente que tenta e não consegue. Mas eu acho que assim, a vida na minha visão de vida, né?
Eu acho que a vida é tipo uma estação de trem. Eu sempre falo isso para os cozinheiros lá também. Minha esposa também, ela gosta disso. Eu acho que é uma estação de trem. O trem passa. Você tem que estar preparado para poder entrar. Embarca nele. Você tem que embarcar. Então, você tem que se preparar para poder entrar. Se você não está preparado, você não vai conseguir entrar. E se ele passar, ele não volta. É outro que vai voltar. Não é o mesmo trem. E aí as circunstâncias vão ser outras, as pessoas que vão estar dentro vão ser outras. Então, eu acho que você tem que correr muito atrás. E aí, com isso, oportunidades surgem. E aí, quando você corre muito, você consegue escolher também. Quem é muito capacitado no seu segmento consegue escolher. Eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, não quero. Se você é uma pessoa que simplesmente é mais... Na cozinha também é assim. Se você é mais... como é que diz? Quietão na sua, vou fazer só o basicão, aquela coisa. Tá tudo bem, tá tudo bem. certo, Você não vai ter muitas oportunidades na vida. Exatamente. Quando eu saí da Cordon Bleu, até por sinal, assim, eu tive propostas de 5 ou 6 lugares para poder trabalhar. E eu recusei as 6. Preferi ficar fazendo em casa. Porque você acreditava nessa sua história. Até chegar a Cris, né, que surgiu agora, que ela foi me apresentar através de um amigo em comum, que talvez você deve conhecer, o Sérgio Malta. Muito, o Caju. O Caju, O exato. famoso Caju. Foi o Caju que levou a Cris para jantar na minha casa. O Bárbaro Caju é extremamente gourmet. Ele acabou virando amigo. Denise, a esposa. Exatamente, a Denise, já foram várias vezes ali no restaurante também. E ele é altivo, falante, ele adora. divertido. E aí foi isso. Eu tive a oportunidade de 6, acho que foram 6 pessoas que me convidaram para assumir grupo, ou para fazer abrir um restaurante, essas coisas, e eu falei, não acredito nisso. Valeu a pena esperar um ano e pouco, Claro, que olha onde valeu. é que você está agora. Valeu. Na sua casa, 201. E com que vinha certeza. 202, 203, 204, 5, 10. Verdade. Para ele voltar aqui. Vira apartamento. Pô. Exatamente. E quando a próxima vez que ele voltar, eu falei assim, gente, 3 dias sem comer. Se prepara que você vai comer aquele queijo maravilhoso. Hoje também não precisa me deixar com vergonha. João, eu disfarço, eu nunca como. Não, eu sei belisca, eu sei, eu conheço. Mas hoje, realmente, não tem como, né, Vini? Fala sério. E, João, você é a prova realmente, mais uma vez, que eu falo, a sorte, para mim, é uma bela oportunidade. Aí você pode pegar e destrinchar isso e ter muito sucesso e ser feliz. Ou você pode deixar essa oportunidade passar. Sorte, para mim, nada mais é do que uma bela oportunidade que aparece na sua vida. É verdade. E você soube abraçar essa oportunidade, os lugares que eu te conheci até hoje, que você passou quando você esteve no Brasil. Você levou o negócio a sério, você fez a sua imersão, você levou ali aquela história, essa história agora é da minha vida, eu vou fazer ela é altamente pertinente. E agora você está com a Casa 201. Cris, parabéns, não te conheço, mas quero te conhecer. E que você tenha muito sucesso aí pela frente, que você deixou o nosso Rio de Janeiro mais gastronômico, com certeza, né, Lacerda? Com certeza, cara. Pô. Parabéns. Pô, eu tô esperando vocês lá, eu espero vocês lá um dia. Vou falar igual a vocês Leda lá. Nagli falava no Sem Censura. Casa 201, até amanhã, com certeza. Já quero ir nessa Casa 201, que eu só escuto falar muito bem. E o João, já conheço bem e sou muito fã dele. Parabéns, João. Poxa, muito obrigado. Muito prazer você estar aqui hoje no nosso Gastronodicas, com isso aqui, essa mesa maravilhosa, que eu fui além da minha cota hoje, mas valeu a pena. Cada mordidinha que eu dei, cada garfadinha aqui. Obrigada aqui pela sua presença. Pô, eu que agradeço o convite, foi muito bacana o papo. Falar sobre gastronomia é coisa que eu gosto muito. Se eu fico aqui... E você é o único... Olha, de É. todos os chefes que a gente foram vários, de Rafa Costa e Silva, Alain de Graff, Elias Schran, Ricardo Lapé, mas você é o único cara que não começou na cozinha. Que chegou aqui e não falou assim, aprendi olhando a minha avó, tarará, tarará. Não, você realmente... Deve ter sido sempre um bom cozinheiro, mas você descobriu a cozinha e deu muito certo nessa cozinha. Eu não tive nada a ver com cozinha. E, se dependesse até da família do meu pai, não meu pai, mas mais do papai da família do meu pai, era para ser médico também, porque todo mundo virou médico. Todo mundo é médico. Você na casa 201, né? Exatamente. Mais uma vez, João, obrigadão. Que isso, pô, eu que agradeço mesmo, obrigado mesmo. João Paulo Frankfeld, escutem, né? Tem que escutar o nosso programa maravilhoso, sexta-feira, a partir das 4, no YouTube. Isso. Por favor, eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.